né? Dependendo do veículo que for, esses gases ainda podem passar por uma turbina ou alguma outra coisa que pode aproveitar essa energia ou térmica ou cinética desses gases. Mas falando propriamente do ciclo de funcionamento do motor, não necessariamente vai ter alguma coisa para esses gases. O ciclo normal do motor é apenas a admissão, a compreensão, a explosão e o escape do para ele ciclar o motor e ele se manter rodando, né? E tudo isso gera uma grande quantidade de energia, superior à necessária dele só se deslocar, né? Só se manter rodando. Então, atrelado aqui, né? No caso, aqui temos o volante do motor, né? Poderia ter um gerador, né? Um gerador comum que seja, um gerador por máquina síncrona. Poderia ter um veículo aqui, um caminhão, por exemplo. Poderia ter uma máquina de moer cana. Enfim, ele é uma máquina, ele é um motor térmico como qualquer outro, como um motor de uma locomotiva, como, né, alguma caldeira ou algo do tipo. Agora, então, vamos finalmente para a análise dele enquanto uma máquina térmica. Por quê? Para analisar ele como máquina térmica, a gente precisa ter um circuito fechado, né? Uma vez com que, já que ele joga os gases do escapamento fora, né? E o depois? Como é que ele ia se manter rodando, né? No caso da vida real, na prática, ele se mantém rodando pela admissão de um novo combustível, né? E pela própria inércia do motor, mas o ciclo acabaria, o ciclo necessariamente falando, se não houvesse mais injeção de combustível externa, se acabaria na exaustão, né? Ou no escape. Para a análise dele enquanto máquina térmica, para a análise dele enquanto uma máquina térmica, a gente precisa analisar ele como um ciclo fechado, né? Um sistema fechado. Então, para analisar esse motor como uma máquina térmica, primeiro devemos transformá-lo em uma versão onde ele não joga os gases do escapamento fora, né? Onde essa energia seria reaproveitada, que aí a gente conseguiria estimar, né, um sistema desse motor. E para isso, o que a gente faz basicamente é pegar o que seria a queima do combustível, em vez de ser uma queima de combustível, a gente despreza a parte do combustível, né? Que no caso do motor real é o gerador de energia, e a gente coloca uma usina de calor, né? Alguma coisa que vá gerar calor. Basicamente isso. Então, no lugar de a gente ter a queima do combustível, né, que vai gerar a expansão e o calor necessário, né, que vai gerar a expansão, a gente tem alguma coisa fictícia, né, alguma simulação de alguma coisa que esquentaria esses gases, ficando esse ciclo fechado aqui, ó. E a gente adiciona um trocador de calor para manter as propriedades, as grandezas normais de um sistema de uma máquina térmica. Ou seja, como que ficaria? Do ponto um para o ponto 2, a gente teria a compressão, né? Que no caso do motor seria o segundo tempo. Então, daqui para cá, a gente teria a compressão. Podemos ver com tem até uma bomba aqui. Seria aquele momento que o pistão está subindo, né? Na análise dele enquanto máquina térmica. Isso aí seria isotrópico. Agora, do ponto 2 para o ponto 3, a gente teria uma troca de calor, que seria o momento da explosão, conforme eu disse. Então, aqui seria o que a gente estaria simulando a explosão do motor, né? Vamos dizer assim, a centelha, né? A explosão mesmo, né? A geração de energia, basicamente falando. Que no caso do motor Otto, isso aí seria dado em volume constante. No caso do ponto 2 para o ponto 3 seria em volume constante no caso do motor Otto. No caso do motor a diesel, que temos, né, o motor a diesel como o motor que precisamos injetar o combustível dentro da câmara, né, sem ter uma presença de calor, isso aí seria com volume variável e pressão igual, diferente do motor Otto, que essa pressão ia diminuindo conforme o volume fosse aumentando e, enfim. Mas aí seria essa análise que a gente teria dele simulando ele dentro de um sistema de máquina térmica.
Do ponto 2 para o ponto 4, a gente tem a expansão, necessariamente falando, que é o momento que o pistão está descendo. A gente simula isso como o que seria uma turbina, né? Algum gerador de energia, alguma coisa que geraria, transformaria esse calor aqui em movimento. Então, aqui a gente tem calor, a gente tem explosão, a gente tem expansão, e aqui a gente tem o movimento. A gente tem um pistão descendo, rodando o eixo virabrequim, e essa energia podendo ser atrelado aqui um gerador, uma máquina síncrona, um moedor de cana, um carro ou alguma coisa. Passando do ponto 4 para o ponto 1 novamente, fechando o nosso ciclo, a gente tem um trocador de calor, que na nossa simulação pegaria esse resto de energia aqui, né, que poderia, vamos dizer assim, supondo que esteja trabalhando com vapor, né? Aqui a gente teria a água, né? Vamos supor que isso aqui seja uma máquina a vapor. Vamos analisar esse motor Otto ou esse motor a diesel como uma máquina a vapor. Que a gente ia ter água, ela ia passar por uma bomba, né? Ela ia ser comprimida. Então imagina que a água, né, ia estar dentro do cilindro aqui, dentro do cilindro, e ela ia estar sendo comprimida essa água. A gente ia chegar com a água aqui, neste momento, né? Imagina que aqui a cabeça do pistão está cheia de água. E alguma coisa fictícia iria liberar muita energia térmica dentro dessa água, fazendo com que ela se vaporizasse instantaneamente, no caso do motor Otto. Ou no caso do motor a diesel, essa energia ia ser gradual, de acordo com que ela fosse se expandindo, ela ia aumentando para manter a pressão. Essa água, né, que foi vaporizada imediatamente, ela tem um volume específico muito maior do que a água líquida. E isso vai gerar movimento. Então, esse vapor de água vai fazer o pistão descer. Estaria simulando esse ponto 3 ao ponto 4. E com essa descida, a água ia perder um pouco de energia, né, para gerar esse movimento, ia resfriar, então parte poderia voltar a ser água líquida, parte manteria vapor, poderia ficar até 100% água líquida, mas em alta temperatura, enfim. Então, do ponto 4 para o ponto 1, é adicionado um trocador de calor fictício aqui para fechar o sistema. Tendo esses pontos bem definidos do que eles são e que acontecem variação de pressão, variação de temperatura, variação de pressão e temperatura, variação de temperatura e a mesma pressão, para respectivamente cada ponto, ponto 1 para o ponto 2, ponto 2, ponto 3, ponto 3, ponto 4 para o ponto 1, através da fórmula que é igual a Q menos W, a gente pode jogar ela aqui em cada uma das equações, calculando o que seria a energia, né, disposta em cada ponto, quanto a energia gasta pelo próprio sistema, quanto a energia gerada pelo sistema, e assim a gente consegue estimar os ganhos energéticos nesse sistema, quanto para o motor Otto, quanto para o motor diesel, isso aqui vai ser muito semelhante. Vai mudar apenas o ponto 3 para o ponto 4. Digo, o ponto 2 para o ponto 3, que não vai ser com o mesmo volume. No caso do motor diesel, vai ser um volume variável. Lógico, essa aproximação aqui fica bem real, né? Devido a gente estar simulando muito das partes do motor, mas a gente consegue estimar o ganho energético do próprio motor. Então, acredito ser apenas isso. É um motor muito simples de entender, né? Aqui o sistema de admissão, aqui o sistema de escape, inclusive uma turbina aqui, né, que estaria aproveitando aquela energia cinética dos escapes saindo do motor. Mas é um motor muito simples de se entender, sem grandes mistérios, sem grandes segredos. Acredito não ter mais nada a se comentar. E para entender ele enquanto uma máquina térmica, a gente gera esse sistema. Bom, para finalizar, eu vou ficar com uma exemplificação da quantidade de energia que se é gerada por um motor, né? No caso do motor Otto. E muitas das vezes, né, é até meio contra-intuitivo, né?
tipo, a gasolina, de como é que ele gera tanta energia a partir da explosão do combustível, né? Então, vou estar mostrando um pequeno videozinho que mostra o funcionamento desse motor. Podemos dizer que são bastantes cavalos, né, de força, 2.100 cavalos, mais de 68 libras de torque. É uma baita de uma pressão, né? Então, imagina que esse motor aí, dentro de um gerador, né, ligado a uma máquina síncrona, por exemplo, conseguiria gerar uma quantidade imensa de quilowatts. Então, finalizo por aqui. Agradeço pela atenção e é isso.